Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma verdadeira aula universitária, tá? Uma masterclass clínica direto ao ponto, onde a gente vai dissecar um dos tópicos mais complexos e fascinantes da mente humana: como a nossa personalidade pode simplesmente se fragmentar. Vamos explorar juntos a psicopatologia e a semiologia dos transtornos de personalidade. A ideia aqui é fazer uma análise bem estruturada de como a essência do que somos interage com o mundo e o que acontece exatamente quando essa interação sai dos trilhos e começa a causar um sofrimento profundo. O nosso roteiro de estudos hoje é super direto. A gente vai passar por 6 etapas. Primeiro, a origem da personalidade. Segundo, a diferença entre traços de transtornos. Terceiro, as alterações do eu. E aí, a gente entra de cabeça nos diagnósticos. O grupo A, com os excêntricos, e o grupo B, dividido entre a instabilidade emocional e, por fim, o controle e grandiosidade. Então vamos lá. Seção 1. A origem da personalidade. Olha, antes da gente sequer tentar entender a patologia, a gente precisa se fazer uma pergunta básica. O que, afinal de contas, significa personalidade? Afinal, não dá para diagnosticar uma rachadura na parede sem entender como a casa foi construída, certo? A etimologia dessa palavra é simplesmente fantástica. Personalidade vem do latim persona, que era literalmente a máscara que os atores usavam no teatro romano antigo. E o mais legal é a raiz da palavra, personare, que significa ressoar através de. Aquela máscara não servia só para esconder o rosto. Ela tinha uma abertura na boca e funcionava como um megafone físico, projetando a voz do ator para o mundo lá fora. Pensem bem nisso, porque ilustra de forma brilhante o nosso conceito psíquico. A nossa voz, o modo como a gente se comunica e age, é a projeção da nossa personalidade no ambiente social. Usar essa máscara é o que nos dá uma identidade perante a sociedade. É literalmente a nossa lente para enxergar o mundo e como as pessoas ao nosso redor nos reconhecem. É um processo longo, único e fascinante de formação de identidade. E isso nos leva à seção 2, traços versus transtornos. Bom, saindo da metáfora do teatro e entrando direto no consultório psiquiátrico, a gente precisa estabelecer uma fronteira muito clara. Afinal, todos nós usamos máscaras diferentes dependendo da situação, não é verdade? Você não age no trabalho do mesmo jeito que age com seus amigos. Então, quando é que a variação humana normal cruza a linha vermelha da psicopatologia? O ponto-chave que os manuais de diagnóstico como o DSM-V nos trazem é uma palavra: flexibilidade. Traços de personalidade são normais porque são flexíveis. A gente se adapta. O diagnóstico de um transtorno de personalidade só acontece quando esse padrão fica rígido. Ele se desvia demais do esperado, fica inflexível, mal adaptativo e, o mais importante, causa um prejuízo enorme nas relações da pessoa ou um sofrimento interno absolutamente brutal. Vamos para a seção 3, alterações do eu. Antes da gente começar a catalogar as patologias em si, eu quero fazer uma pausa rápida para a gente falar de semiologia. Para entender de verdade o paciente, a gente precisa sacar como uma mente em sofrimento experimenta uma realidade que está começando a se quebrar. E isso começa com a despersonalização. É uma sensação angustiante de perder o próprio eu. A pessoa relata se sentir como um robô ou como se estivesse assistindo a um filme da própria vida, só que de fora do próprio corpo. É um estranhamento assustador dos próprios pensamentos, uma sensação de que se está enlouquecendo, mesmo que a pessoa ainda saiba distinguir o que é real do que não é. E quase sempre andando de mãos dadas com isso, a gente tem a desrealização. Só que aqui a sensação estranha não é sentida dentro de você, ela é projetada no ambiente. Aquele mundo ao redor que antes era super confortável e com cara de casa, de repente muda completamente de textura. As pessoas começam a parecer distantes, artificiais, como se a realidade fosse feita de papelão ou se você tivesse mergulhado num sonho denso. É, sem dúvida, um dos sintomas que mais causam aflição na psicopatologia. Avançando para a seção 4, grupo A, os excêntricos. Com essa base sobre como a percepção pode se fraturar, a gente entra no nosso primeiro grupo diagnóstico. O grupo A reúne aqueles indivíduos que a sociedade costuma taxar de estranhos ou bizarros. Mas prestem atenção na diferença, porque ela é sutil e crucial. O indivíduo paranoide, por exemplo, vive achando que está sob ataque. Ele não perdoa e vê ameaça até num comentário bobo de bom dia. Já o esquizoide é o oposto. Ele simplesmente não liga para relações. Ele é totalmente indiferente a elogios, críticas ou contato humano. E o esquizotípico? Bom, esse junta o isolamento com um pensamento mágico, crenças super esquisitas e um comportamento que afasta as pessoas de vez. Seção 5, Grupo B e a instabilidade emocional. Virando a página do nosso manual, a gente cai no grupo B. E aqui o clima muda completamente. Aquela excentricidade calada do grupo A sai de cena e entram os dramas, as explosões emocionais. E eu até acelerei um pouco a fala aqui porque a cabeça dessas pessoas não para um segundo. Olhando a diferença clínica é fascinante.
O histriônico, por exemplo, ele tem que ser o centro das atenções. Tem uma teatralidade ali, uma sedução. Se tira um holofote dele, é como se ele deixasse de existir. Já o borderline, a atuação não é por holofote, é por puro terror. O motor deles é um medo absurdo, desesperador de serem abandonados, o que joga eles em extremos de impulsividade. Mas olha, vou diminuir um pouco o ritmo agora para falar disso com o peso que merece. A realidade do transtorno borderline é de uma dor imensurável. É um vazio crônico tão, mas tão profundo que a pessoa vira um camaleão, mudando quem ela é o tempo todo só para tentar se encaixar e não ser deixada para trás. A vida é um eterno tudo ou nada. Num dia, o parceiro é um deus, no minuto seguinte é o pior monstro da Terra. E é super comum as famílias errarem feio aqui. Ou elas invalidam essa dor dizendo que é frescura, ou sufocam a pessoa com cuidado excessivo. E nenhuma das duas coisas ajuda a tratar essa montanha-russa crônica. Indo para a seção 6, o outro lado do grupo B, controle e grandiosidade. Ainda dentro desse grupo B, a gente sai agora dessa hiperreatividade emocional e entra num território bem mais sombrio, o déficit total de empatia. O transtorno de personalidade narcisista funciona na base da superioridade inquestionável. Presta atenção. Diferente do borderline que quer afeto desesperadamente, o narcisista quer aplausos, ele quer reverência. Se relacionar com alguém assim é topar com um grande vazio. É uma via de mão única, onde você não é visto como uma pessoa independente, mas só como um espelho, um instrumento para validar o quão perfeitos e inatingíveis eles acham que são. Isso, infelizmente, nos leva à ponta mais perigosa do manual diagnóstico, o transtorno de personalidade antissocial, que as pessoas costumam chamar de psicopatia ou sociopatia. E eu quero deixar isso muito claro do ponto de vista clínico. Não estamos falando de uma doença, no sentido de pegar uma infecção e tomar um antibiótico para curar. Na verdade, é uma forma totalmente disfuncional de existir no mundo. É uma estrutura mental onde a mentira, a perversidade e a agressão acontecem sem uma gota de culpa ou remorso por quem quer que fique destruído pelo caminho. A literatura descreve isso de um jeito que é quase poético, mas que dá arrepios. É o olhar do caçador. Simplesmente não existe afeto genuíno. Para a personalidade antissocial, a interação com outros seres humanos é só uma ferramenta para ganhar status, poder e prazer. E não um prazer comum, tá? É o prazer de ter o controle absoluto sobre a vida do outro. Como eles têm um raciocínio lógico brilhante e zero amarras emocionais, eles enxergam a vida em sociedade como se fosse um gigantesco tabuleiro de xadrez predatório. Para colocar isso em perspectiva, vamos ver como essa clínica se desenrola na prática. Pensa no método de um psicopata dentro de uma empresa. É frio, é calculado. Primeiro, eles mapeiam tudo e se infiltram ali, bem pertinho de quem tem o poder. Usam um charme superficial para descobrir os segredos e as fraquezas emocionais de todo mundo. Quando a máscara finalmente cai, começa o confronto. Eles usam tudo que descobriram para destruir os alvos e tomar o controle. E o pior, muitas vezes eles fazem isso de um jeito tão limpo que ninguém nem percebe quem foi que orquestrou o caos. E é muito importante saber que existem graus para isso, tá? A literatura divide a psicopatia em níveis. O grau leve usa a inteligência para aplicar golpes financeiros ou brincar com os sentimentos alheios. O grau moderado já é aquele cara que planeja a destruição da vida dos outros à distância, sempre mantendo as mãos limpas e um álibi perfeito. Já o nível grave é aqui que a coisa fica tenebrosa. Eles sentem um prazer quase divino em causar dor e segurar o destino de alguém nas mãos. E a clínica nos mostra que isso não regride. Essa sede por causar medo e submissão é algo estrutural que acompanha o indivíduo pela vida toda. Bom, para encerrar o nosso estudo de hoje, eu quero voltar para aquela etimologia do latim lá do começo. Todo mundo precisa de uma persona, né? Uma máscara para poder amplificar a própria voz no grande palco da vida. Mas depois de analisar todas essas patologias, fica a reflexão. Se a personalidade é a ferramenta que a gente usa para ressoar a nossa essência para o mundo, o que acontece com a nossa liberdade quando essa máscara fica tão dura ou tão vazia de humanidade que ela para de refletir quem somos e passa a nos aprisionar por completo? Pensem nisso. Espero que essa aula tenha sido tão iluminadora para vocês quanto o tema exige. Um grande abraço e até a próxima!